Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui falar desse resultado tenebroso do Santos Futebol Clube. O empate em casa contra o bem fraco Audax italiano. O Santos acaba deixando o Newell's Old Boys abrir vantagem e, na minha opinião, é um resultado que meio que coloca o Santos na disputa pelo segundo lugar, a menos que existe uma evolução muito grande, principalmente na questão de finalização desse time, para vencer as duas do Newell's, tirar essa diferença e aí, contra os fracos Audax e Blooming, terminar a campanha da fase de grupos. Então eu acho que é um resultado que não deveria vir, sepulta um pouco aquela ideia da grande evolução que teve no jogo contra o Grêmio e coloca o Santos numa situação aí de dificuldades para conseguir esse primeiro lugar. A gente lembra que na Sul-Americana, agora, esse ano, o primeiro lugar classifica direto para o mata-mata específico da Sul-Americana, o segundo lugar vai pegar quem vier da Libertadores em esquema de sorteio, se eu não estou enganado. Lembrando que os terceiros lugares das fases de grupos da fase de grupos da Libertadores, este ano vão enfrentar os segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana. Então é bem possível que o Santos acabe aí nessa posição. Então falaremos deste Santos 0, Audax Italiano 0, na Vila Belmiro, com presença de Falcão e de Neymar, dos dois Falcões do futebol, né? O Falcão do futsal, do futebol de salão e do futebol de campo. O resultado aí que dificulta um pouco, um tanto considerável, a nossa trajetória na Sul-Americana. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe e comente o que você achou deste Santos, que foi a campo com um time dentro das previsões. O Oderhelm acabou deixando o Camacho no banco e o Camacho acabou nem entrando. Faz sentido, até a gente vai falar sobre isso. E com Ângelo de titular na vaga do Daniel Ruiz. Então, João Paulo goleiro, Felipe Jonathan e Natan nas laterais, Eduardo Bauerman e Messias. Então, Bauerman seguindo como titular e até não foi muito afetado pela questão da investigação da Operação Penalidade Máxima 2. Rodrigo Fernandes substituindo o Camacho, Dodi e Ângelo. Ângelo é para ser mais o atacante, né? E aí o Lucas Lima fechando esse meio com o ataque aí sim, Ângelo, Marcos Leonardo e Jefferson Soteldo no ataque pela esquerda. O Santos que começou bem. Logo no começo, o Marcos Leonardo teve uma chance boa aos 9 minutos de jogo, mais ou menos. E aí essa é uma das, na minha opinião, 3 chances que o Santos teve muito claras de fazer esse gol, de, enfim, ter tranquilidade de conseguir essa vitória de uma maneira mais acessível. Logo depois desse lance do Marcos Leonardo, o Lucas Pires, o Felipe Jonathan, se machucou sozinho, deu lugar ao Lucas Pires. O Santos acaba perdendo, é meio triste pensar nisso, e aí a gente volta na questão dos laterais do Santos e como a gente coloca um não melhora, coloca outro não melhora. Eu nem acho que o Lucas Pires fez um jogo ruim, mas o Felipe Jonathan eu acho que estava um pouco melhor. Ele é um pouco melhor na questão técnica, eu acho que ele estava até um pouco melhor aparecendo no campo ofensivo. Não assim, espetacular, mas um pouco melhor. O Santos ainda teve mais uma chance muito, muito, muito clara em que o Audax italiano saiu errado, a bola sobra para o Lucas Lima, que finaliza, o goleiro faz uma defesa. O Lucas Lima até chutou meio fraco a meia altura, eu acho. Acho que ele bateu um pênalti defensável lá, só que fora da área. Mas o rebote sobrou relativamente limpa pro Soteldo, que tenta bater de fora tenta bater pro gol. Eu acho que se ele toca pro Marcos Leonardo, que tá fechando no meio, Marcos Leonardo ia dar aquele desviozinho pro gol. Não aconteceu. O Santos foi pro intervalo empatando 0-0. E o Audax pouco chegou também. Nesse primeiro tempo, acho que a única chance concreta do Audax foi uma cobrança de falta no
lance meio estabanado do Messias, ele perde o kick, tenta ir com o braço, é meio esquisito, e ele acaba derrubando o cara do Audax Italiano. Só pra comentar que teve alguns lances meio polêmicos, teve um lance que o Marcos Leonardo cai dentro da área, teve um lance que eu acho que mereceria revisão do VAR, talvez no Brasil ele fosse revisado, em que o cara do Audax Italiano tá naquele agarra-agarra dentro da área com o Rodrigo Fernandes, acaba depois que o Rodrigo Fernandes já passou o braço no pescoço dele, mas enfim, o Rodrigo Fernandes para e ele agarra o Rodrigo Fernandes e derruba dentro da área, poderia ter sido marcado o pênalti. O Santos continua tentando no ataque, mas segue não criando muito. Assim. É um jogo que teve uma feição bastante diferente do jogo contra o Grêmio, em que o Santos, até porque o segundo tempo estava perdendo, acabou tendo que melhorar. O Santos não conseguiu ter, de novo, uma coisa que a gente viu no Grêmio, né, esse poder de finalização. Mas eu acho que vai até caber algumas críticas aí a maneira como a criação de jogadas foi feita, e isso é uma coisa também que a gente viu relativamente no Grêmio. Muito joga a bola pro Soteldo para ele tentar cruzar, algumas tentativas do Lucas Lima pelo meio, o Ângelo tentando puxar a jogada. Teve alguns momentos que o Ângelo também poderia ter passado antes, e eu aqui sou um cara que defende muito o Ângelo, até por essa capacidade que ele tem de conduzir a bola, de manter, de driblar, de criar jogadas, mas teve um lance especificamente que ele puxa, ainda no primeiro tempo, puxa a bola pelo meio, vai avançando e demora para passar e não passa, não passa, chega o defensor do Audax Italiano, desarma ele com certa facilidade. Então teve momentos em que o Ângelo poderia ter passado melhor e não conseguiu. E aí, aos quase 20 minutos do segundo tempo, o Ângelo sai para entrar o Steven Mendonça voltando. E aí aconteceu meio que uma inversão. O Mendonça foi mais para a esquerda e o Soteldo começou a puxar os ataques pela direita. Depois, 15 minutos depois, o Marcos Leonardo e o Rodrigo Fernandes saíram para entrar o terceiro, Miguelito. Eu falo terceiro, mas é o Miguelito. E o David. Foram os grandes destaques do segundo tempo. Além de dois lances. Um deles, incrivelmente, do Natan, que saiu driblando, conduzindo a bola, se desvencilhando dos marcadores. Acho que era uma chance muito boa também para finalizar. Ele finaliza relativamente bem, ele dá aquele biquinho na hora que abre um certo espaço. Se a bola vai no gol, é gol. E também teve um lance que o Dodi sobra uma bola para ele meio que na boca da pequena área, assim. Ele consegue levar, ele finaliza errado. Se ele consegue finalizar certo, talvez fosse gol. No fim das contas, 0-0, o Santos não conseguiu repetir a proeza do primeiro jogo, que marcou um gol nos acréscimos, dessa vez não conseguiu. E lembra muito a Sul-Americana do ano passado, que o Santos, aos trancos e barrancos, conseguiu aí a classificação. Só que conseguiu a classificação porque os outros times eram bem piores. O Banfield era um time muito fraco, a Universidade Católica do Equador também era muito fraco, o time que eu nunca lembro, enfim, o outro time também, todos os times eram bem fracos na Sul-Americana do ano passado, e esse ano tem o Newell's Old Boys, então eu acho que esse empate em casa vai ser muito decisivo para o Santos acabar em segundo lugar nesse grupo. Acho que o segundo lugar consegue. Nesse momento, o Santos fica então em segundo, exatamente. O Newell's tem 2 vitórias, 4 gols de saldo. O Santos tem 4 pontos, 2 pontos atrás do Newell's. O Audax tem 1 ponto, conquistado esse na Vila Belmiro. O Blooming fica com 0 pontos. Eu acho que o Newell's vai acabar se desvencilhando, mas ainda por esse prisma, os 2 próximos jogos dessa fase de grupos acabam definindo, acho eu, o destino do Santos. É o Newell's fora, depois o Newell's em casa. Se o Santos conseguir um empate fora e vencer na Vila, aparentemente não vai ser o mais fácil, é possível que o Santos classifique em primeiro. Se não, acho que vai ser muito difícil o Newell's perder ponto para esses dois times. Falando de jogadores, João Paulo não teve defesas, nada assim que merecesse alguma nota mais digna.
Felipe Jonathan se contundiu muito no começo, eu até achei uma pena. O Nathan teve um lance de brilhantismo, né? E se você pegar o final do jogo passado contra o Grêmio, que ele já não foi tão mal, talvez tenham colocado um pouco de juízo na cabeça dele para ele mostrar o futebol que eu acho que ele tem. O Bauerman foi bem, não demonstrou nenhum tipo de afetação psicológica com relação à situação dele. O Messias é atabalhoado, teve alguns lances meio desengonçados, assim, que acabam tornando falta. A própria falta que foi o lance perigoso do Audax Italiano no primeiro tempo foi um lance bem esquisito dele. Dodge bem, Rodrigo Fernandes tomou o único cartão amarelo do Santos, isso aí já aos 30 minutos do segundo tempo, depois ele acabou substituído. Eu gostei do Lucas Lima, eu achei que o Lucas Lima teve alguns momentos até de esforço acima do esperado, de dar carrinho, de correr atrás da bola. Por outro lado, faltou aquele passe um pouco mais preciso, um pouco mais trabalhadinho, que deveria ser o grande diferencial do Lucas Lima, né? Faltou esse talvez esse passe em profundidade, essa enfiada de bola. Teve algumas tentativas de cruzamento, mas nada muito eficaz. E a questão dos cruzamentos eu estendo também para o Soteldo. Eu acho que ele tem uma jogada forte de subir na ponta, de driblar. Não sei se daí por falta do Felipe Jonathan, e aí o do Lucas Pires não deu o mesmo resultado, mas ele acaba sempre fazendo a mesma jogada, que é driblar e tentar o cruzamento para dentro. Chegou um momento que a gente via que não ia dar resultado. Por consequência, o Marcos Leonardo não teve muitas chances, mas a chance que ele teve, ele perdeu. E aí a outra, o Soteldo poderia ter passado para ele, tentou o chute direto. Não deu certo, o Marcos Leonardo acabou sendo substituído para a entrada do David Washington, o David do Sub-17. O comentarista até acho que foi o Vitor Bino, falou que não tiraria o Marcos Leonardo. Eu entendo a entrada do David, né? Então eu ia tentar dar uma diferenciada aí no rolê. Acabou não dando certo. E o Ângelo, é o que eu já falei. Teve algumas jogadas de conseguir conduzir a bola. Eu acho que ele tem um diferencial. Não sei se eu tiraria ele para entrar um Mendonça. Mas é verdade, ele tomou algumas decisões hoje que poderiam ter sido melhores tomadas ou tomadas mais rápido. Então fica aqui uma nota de crítica. Dos que entraram, o Lucas Pires não gostei. Achei que ele poderia ter aproveitado melhor essa chance triste, né? A chance triste que o Lucas, que o Felipe Jonathan acabou dando. Ele não conseguiu aquela chegada na linha de fundo, não teve aquele cruzamento que ele acertou no começo da passagem dele no Santos, né? Quando ele surgiu aí no time titular. Acho que faltou um pouco isso. Também não teve muita transição, triangulação com o Soteldo, então o Lucas Pires não acho que tenha entrado bem. Mendonça também não, teve algumas jogadas de corrida, ele tentou alguns dribles que não deram certo, não conseguiu se aproximar para finalizar. O Miguelito e o David eu não vou dar assim nenhum tipo de nota crítica nem nada assim, eles não ficaram muito tempo em campo, acho que deve ter dado uns 20 minutos no máximo. Mas eu gostei da vontade, principalmente do Miguelito no meio, brigando, buscando bola. Talvez falte um pouquinho da ousadia, da confiança, de dar aquele passe mais agudo, mais incisivo. Mas gostei dele. O David sofreu do mesmo mal do Marcos Leonardo, que é a bola não chegar. Então, não vou aqui criticar nenhum deles. Só algumas estatísticas que eu achei interessante. O Santos, no geral, teve 59% de posse de bola, segundo o SofaScore. Com 17 chutes, 17 finalizações, 4 que foram no gol. Isso dá a nota de como o Santos não consegue finalizar com sucesso, não está sendo eficiente nas finalizações. Lembrando que a finalização do Soteldo e nem a finalização do Soteldo, nem o lance do Dodi, nem o do Natan contam como finalizações no gol. Então foram 4 finalizações em que o Santos fez o goleiro trabalhar, mas não foram exatamente os lances mais perigosos. Eu colocaria aqui alguns outros. Só que o Santos não consegue aí finalizar de maneira eficiente, marcar esse gol que daria... Bom, se o Santos abre 1-0 contra o Audax, na minha opinião, a chance de perder seria muito pequena.
porque a gente viu que esse Audax realmente ele não tem essa qualidade técnica. Foi nitidamente com a intenção de retrancar, de defender, até que no final, acho que estava nos 3 de acréscimo, o Audax pega a bola na defesa, pega a bola no ataque, e tá chegando e eu pensando, caramba, aí eles querem dar um contra-ataque pra gente. O cara chegando, já pisando na intermediária, ele recua a bola, o cara segura e aí vai uns 20 segundos até o Santos se mexer pra ir atrás. Então, acho que esse time tem essa mentalidade de a hora que o adversário pega a bola, ele já se fecha pra montar o contra-ataque. Mas, jogando na Vila contra o Audax, isso não vai funcionar, porque empatando, né, estando empatando, não vai ter muito oportunidade de contra-ataque contra esse time do Audax. Vamos ver o que vai ser esse jogo entre Blooming e Audax também, porque meio que decide quem continua tendo chances de alcançar o Santos e também vai decidir mais ou menos como que vai ser os rumos das próximas partidas, né? Eventualmente, se o Audax terminar na frente, ele vai precisar. Ele vai poder jogar retrancado em casa, ou se o Blooming estiver mais desesperado, ele vai ter que sair para atacar na Vila. Então, tudo isso aí vai acabar influenciando, mas isso vai ficar para as próximas rodadas. Lembrando, então, o Santos volta a campo no domingo, às 4 da tarde, contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. E depois, durante a semana, tem o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro, jogo que não terá torcida masculina adulta, mas terá mulheres e crianças mediante doação de 1 quilo de alimentos, se eu não estou enganado. Eu acho que é alguma coisa assim. Ou isso, ou vai pagar e vai para uma instituição de caridade. Não tenho certeza. O Santos não terá renda, mas ao menos terá a presença de sua torcida. E isso será, espero, muito importante, já que o Santos já conseguiu uma vitória, então é possível que tenha um público bom no meio de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Daí no final da semana, se não me engano, no sábado, o Santos enfrenta o América Mineiro para terminar o mês de abril. Certo, pessoal? Então este foi o nosso pós-jogo aí um pouco melancólico por este resultado ruim do Santos. De novo, uma atuação em que o Santos não conseguiu finalizar, não conseguiu encerrar as jogadas com sucesso. E um resultado que, na minha opinião, pode ser muito, 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 muito definitivo para a situação do Santos na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Esperamos que o Santos consiga aí reverter contra o Nivus, mas eu não estou muito confiante nessa possibilidade. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha e comente o que você achou desta partida em que o Santos poderia ter vencido, teve mais chance para isso, mas acaba saindo da Vila Belmiro com um empate bastante ruim em uma atuação que, novamente, o ataque deixa a desejar. Muito obrigado a todos, pra cima deles, um abraço.